Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de história de hoje e nós vamos falar sobre a produção açucareira. Eu vou fazer a leitura do nosso texto e vou explicar para vocês e depois segue, como sempre, as nossas atividades. A produção açucareira. A economia açucareira tinha como base a monocultura, a produção de grandes propriedades e a utilização da mão de obra escrava. Monocultura é o cultivo de um único produto, ok? Isso que significa a palavra monocultura. No caso, esse único produto era a produção açucareira, né? Era a produção de açúcar. Inicialmente, a mão de obra escrava indígena foi bastante empregada na produção do açúcar. Então, quando eles começaram na produção açucareira, no começo a mão de obra escrava era indígena e logo essa mão de obra foi se acabando porque os índios começaram a ficar doentes, eles morriam em combate com os colonizadores, eles acabaram fugindo também porque além deles conhecerem bem o território, eles se sentiam maltratados. Então, logo em seguida no Brasil, a mão de obra ela começou a ser a mão de obra escrava, ela começou a ser africana, que já era utilizada em outras colônias portuguesas. Entre os séculos 16 e 18, a produção de açúcar foi a maior riqueza do Brasil colonial. O processo de produção açucareiro era bem complexo e envolvia muitas etapas. A mão de obra escrava era a mais utilizada nos trabalhos. Primeiro, eles limpavam os terrenos e em seguida eles faziam o plantio da cana-de-açúcar. E quase um ano depois, a cana crescida era cortada, transportada nos carros de bois até as moendas, né? Que eram grandes cilindros de madeiras movidos por força animal que moíam a cana para extrair o caldo. Depois, esse caldo era cozido durante horas até virar um melaço. E quando atingia o ponto certo, o melaço era colocado em forma de barro e ficava nessa forma até se separar em diferentes tipos de açúcar. Depois, o açúcar era retirado dessa forma e separado em dois tipos. O claro, né, que é o açúcar branquinho, e o escuro, que é o açúcar mascavo. Depois, ele ficava exposto ao sol por uns 20 dias. E aí o açúcar ele era pesado, empacotado e levado aos portos onde eram embarcados em navios com destino aos consumidores da Europa. A unidade de produção do açúcar era o engenho, propriedade formada basicamente pelos seguintes elementos. Primeiro, a casa grande. Era o local onde vivia o senhor de engenho com a sua família. Senhor de engenho é como era chamado o dono da propriedade. Número 2, a senzala, que é o local onde viviam os negros escravizados, que é como se fosse a casa deles, né? Onde eles dormiam também. Número 3, a capela, que é a igrejinha, que está ali no texto, que é o número 3. No texto não, na imagem. Número 4, a instalação onde o açúcar era produzido. E lá tinha a moenda, né? Onde a cana era moída para a extração do caldo. E ali era aonde se preparava o açúcar, né? Como se fosse um galpão. É ali no número 4. E número 5 é a lavoura de cana, era onde a cana era plantada, né? Aqui no cantinho da imagem. Então, feita a nossa explicação, né? Agora a gente tem algumas questões para responder, ok? Então, a número 1 é: o que significa monocultura?
Isso eu falei lá no início do nosso texto, ok? Como se chama a unidade de produção do açúcar? A número 2. Número 3. Quem morava na casa grande? Quem eram os moradores da casa grande? Número 4. Explique o que se fazia nas instalações onde o açúcar era produzido. E a última, número 5, o que é uma senzala? Então, todas essas perguntas, vocês vão encontrar as respostas lá no nosso textinho que eu vou enviar para vocês no grupo. Qualquer dúvida que vocês tenham, ou se precisarem de uma nova explicação, vocês me chamem que eu falo com vocês, ok? Tenham bons estudos. Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa é só me chamar. Tchau, tchau.